Olá, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre o assunto dobro e triplo. Vamos para a nossa aula? Então, o que é o conceito de dobro? É duas vezes o mesmo número ou quantidade. Você já ouviu o termo quando a pessoa está ali cozinhando, né? E aí vai vir mais pessoas para a sua casa. E aí chega, né, o marido e fala assim: dobra a receita. Quando ele fala para dobrar, ele fala para acrescentar a mesma quantidade mais uma vez. Tá? Então, dobro é a mesma quantidade duas vezes. Então, quando visualizamos aqui em uma reta, do ponto 0 ao ponto 1, nós temos um tamanho, uma quantidade, perceba? Quando nós falamos em dobrar, nós estamos falando desta mesma distância ou desta mesma quantidade mais uma vez. Então, nós temos o número 1 ou uma distância duas vezes. Então, nós temos 1 mais 1, que é igual a 2. Então, nós usamos o número 1, que é o mesmo número, o mesmo valor, duas vezes. Ok? Quando colocamos isso aí no nosso dia a dia, nós temos uma nota de R$2. E aí você foi comprar o pão, custava R$2. Na outra semana, o preço dobrou. Então, quando o preço dobra, significa que é o mesmo valor mais uma vez. Não é isso? Então, é o mesmo valor duas vezes, tá? Então, 2 mais 2, se você fizer aí nos dedos, 2 mais 2 é 4. Sim. Então, significa que duas vezes, olha, a nota de R$2 ou duas vezes o número 2 é 4. Então, 2 mais 2 ou duas vezes o número 2 é a mesma coisa. Ok? E aí nós temos alguns exemplos para exercitar. Quando nós falamos de dobro, nós estamos falando do mesmo valor duas vezes, ok? Então, nós temos o dobro de 4. Quando eu falo o dobro de 4, eu estou falando 4 mais quantas vezes? Mais uma vez. Então, eu tenho 4, não é isso? Vou fazer aqui embaixo para vocês, olha. Eu tenho 4 mais 4. E aí, é igual. Então, eu tenho 4 duas vezes, olha. O dobro do mesmo número. 4 mais 4 é 8. Ok? Então, a nossa resposta aqui é 8. Mas eu tenho outra forma de calcular? Sim. Significa que duas vezes, olha, o número 4 também é o mesmo resultado. Por quê? Porque eu tenho duas vezes o 4. Uma vez o número 4 e outra vez o número 4. Duas vezes o mesmo número. Vamos aqui, ó, para o dobro de 9. Quando eu digo dobro de 9, quer dizer que é o 9 duas vezes. Então, eu tenho 9 uma vez, não é isso? Mais 9 outra vez. Então, 9 mais 9 é 18. Ok? Tá, mas qual que é a outra forma que eu tenho de fazer? Se eu colocar o 9, não, desculpa, peraí, é outra forma. Apagar aqui é de uma outra forma. Então, se eu tenho duas vezes o número 9, eu tenho o mesmo resultado. Por quê?
Porque eu tenho uma vez o número 9 e duas vezes o número 9. É a mesma resposta. Então, 9 mais 9 e duas vezes o número 9 é a mesma resposta. E aqui no dobro do 6? Quando nós falamos dobro, duas vezes o mesmo número. Então, eu tenho 6 mais 6. 6 mais 6 é 12. Tá, mas eu tenho outra forma? Sim, eu tenho duas vezes o número 6. Por quê? Uma vez o número 6 e outra vez o número 6, que é a mesma resposta, é o número 12. Então, perceba que quando nós estamos falando de dobro, nós estamos falando sempre de duas vezes. Vamos aqui para o triplo. Quando eu falo de triplo, eu estou falando de 3 vezes o mesmo número ou a mesma quantidade. Então, se o dobro era 2 vezes a mesma distância, significa que o triplo é 3 vezes a mesma distância. Então, eu tenho 1 mais 1 mais 1. Não é a distância do 0 para 1 aqui, não foi uma distância? Então, 1, 2, 3 distâncias. 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Mas e quando eu falo aí de uma quantidade maior? Se eu tenho 3 mais 3 mais 3, significa que eu tenho o triplo do número 3. O triplo do número 3, ele pode ser representado assim, 3 mais 3 mais 3, não é isso? 3 mais 3 é 6, mais 3, 9. Mas também pode ser representado assim, ó, 3 vezes o número 3 uma vez, o número 3 duas vezes e o número 3 três vezes, que é o mesmo resultado, o número 9, ok? Agora, nós vamos aqui para exemplos também do triplo. Por exemplo, nós temos o 2, não é isso? Uma vez, duas vezes, 3 vezes, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Não é isso? Temos também 3 vezes o número 2, que é a mesma resposta. Uma vez, duas vezes, 3 vezes o número 2. Aqui o número 7. 7 uma vez, 7 duas vezes e o 7 3 vezes. Então, 7 mais 7 é 14. 14 mais 7, 21. A resposta aqui é 21, tá? Mas tem uma outra forma? Sim. Não é 3 vezes o mesmo valor? Então, é 3 vezes o 7, que é igual a 21 da mesma forma. E o 4? Se eu tenho 4, olha, uma vez, 4 duas vezes, 4 3 vezes. O 4 mais 4 é 8. 8 mais 4, 12. Então, eu tenho aqui a resposta 12. Mas, lembrando da outra forma que pode ser feito, nós temos o 4 quantas vezes? Se nós estamos falando de triplo. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. 3 vezes que número? O 4, que é o mesmo resultado. Então, quando falamos de triplo, falamos sempre de 3 vezes. Nós vamos aqui para 2 pequenos exemplos dados em problemas, para que você consiga resolver. Vou resolver junto com vocês, é claro, ok? Janaína corre todos os dias pela manhã e seu irmão Mateus corre à tarde. Então, a Janaína, ela corre pela manhã e o irmão dela corre à tarde. Então, eles não se encontram.
Hoje, ela correu 3 quarteirões. E Mateus correu o dobro. O dobro. Quantos quarteirões ele correu? Então, você está falando aí que Janaína correu 3 quarteirões e Mateus correu o dobro. O que é o dobro? 2 vezes o mesmo número. Então, ó, uma vez o número, é isso? De vezes, de quarteirões que a Janaína correu. Então, se a Janaína correu 3 quarteirões e ele correu o dobro, ele correu 2 vezes a quantidade da Janaína. Então, ó, 3 mais 3 é 6. Mas se eu colocasse assim, ó, o dobro da quantidade que ele correu, seria a mesma forma. Vamos para o nosso segundo exemplo. Rafael vende carros. O mês passado, então aqui, ó, Rafael ele vende carros. O mês passado, ele vendeu 5 carros. Mas este mês, ele precisa vender o triplo. Ó, o triplo. Para bater a sua meta. Quantos carros ele precisa vender? Quantos carros para bater a meta dele, sendo que ele precisa de vender o triplo do valor do mês passado? Qual é o valor do mês passado? 5 carros. Então, nós temos aqui esse valor, significando que é o triplo desse valor. Quando eu falo o triplo, eu estou falando quantas vezes esse valor? 3 vezes. Então, eu tenho o valor uma vez, o 5 uma vez, 5 2 vezes e 5 3 vezes. Então, eu tenho o valor uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mas se eu estou falando do triplo desse mesmo valor, eu posso colocar assim, ó, porque o triplo não é 3 vezes? 3 vezes o número 5, que seria o mesmo resultado, tá? É o mesmo resultado. Agora nós vamos aqui para um desafio um pouquinho maior. O dobro de 5. O que é o dobro? 2 vezes. Então, dobro de 5. Não é 2 vezes o dobro? Se eu estou falando dobro, eu estou falando o quê? 2 vezes o 5. Que significa que é 5 mais 5. Então, as respostas aqui são iguais, ó. 5 mais 5, 10. Então, eu tenho 10 aqui e 2 vezes o número 5. É 10 da mesma forma. Mas aí tem algo a mais, ó. O dobro de 5 mais o triplo de 6. Então, nós sabemos que o dobro de 5 é 10. Mas e o triplo de 6? Triplo, 3 vezes o número 6. Então, nós podemos fazer assim, 3 vezes o número 6. Ou nós podemos fazer o número 6 uma vez, 2 vezes e 3 vezes. 6 mais 6, 12. Ok? E 12 mais 6, 18. Então, nós temos 18 aqui nessa resposta. Mas 3 vezes o 6 é a mesma coisa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá, mas aí tá falando assim, ó, o dobro de 5 mais o triplo de 6. Então, eu vou fazer o dobro de 5 mais o triplo de 6. Ok? Aqui dentro do nosso quadrado. E vou apagar aqui o restante para que não fique confuso aqui para você, tá? Agora que você já sabe aí a resposta, que nós já chegamos aí ao resultado, você não precisa de ter tudo aqui confuso. Então, vamos começar aí, ó. Unidade com unidade. 0 mais 8, 8. E 1 com 1,
2. Então, a nossa resposta aqui é 28. E ali, se nós falamos do dobro de 7, quer dizer que é 7 mais 7. Precisa de eu escrever ali 7 mais 7? Então, nós temos 14. Nós vamos fazer esse de cabeça, ok? 7 mais 7, 14. Então, vou escrever aqui 14. E o triplo de 8? Significa que eu tenho 8 mais 8. 8 mais 8 não é 16? E 16 mais 8? Quanto que dá? 24. Então, nós temos aqui 24. Vamos fazer essa conta. Unidade com unidade. 4 mais 4 é 8. E 1 mais 2, 3. Então, aqui, ó, a nossa resposta, 38. Então, perceba que tudo isso que eu disse aqui para você, de uma forma simples, eu citei aí para você quase toda a tabuada de 2 e a tabuada de 3. Tá? A tabuada de multiplicação. Então, a tabuada não é uma sequência? Nós temos aqui, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7. Então, tá faltando aqui, ó, 2 vezes 8 e 2 vezes o 10. Vamos ver se na outra tá faltando também, pra gente completar tudo junto? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7. Ah, nós não temos 3 vezes 8, 3 vezes 9 e 3 vezes o 10. Mas nós vamos completar aqui agora, ok? Então, 2 vezes o número 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes o 3, 6. 2 vezes o 4 é 8. 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes o 6, 12. 2 vezes o 7, 14. 2 vezes o 8, 16. 2 vezes o 9. Aqui eu errei, peraí, gente. 16. Falei uma coisa e escrevi outra. Isso acontece, tá? 16. Aqui, 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Vamos completar ali para terminar? Então, nós temos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes o 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 10, o 30. Então, se você olhar aqui, ó, nós falamos toda a tabuada de 2 e de 3 de uma forma bem simples, tá? E assim, né, de acordo com dobro, triplo, você consegue fazer a tabuada de multiplicação usando uma conta simples de adição, ok? Então, dê uma olhada, se possível, acesse a nossa aula lá no YouTube, copie, tá? Para que você vai assim decorando e colocando na memória, para na hora de fazer uma conta simples, você não precise ficar escrevendo, você já saiba aí de cor o resultado, levando a matemática de uma forma bem simples, do jeito que ela é, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV, lá você tem acesso a todas as nossas aulas e você pode assistir várias vezes. Então, até uma próxima aula. Tchau!